3, 2, 1, gravando. Seja bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio, que mora lá nas montanhas canadenses. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Tudo bom. Como que tá o clima aí Tá no topo hein? do Canadá, no meio das montanhas cheias de gelo? Primavera chegando, né? Tá ontem, 14 graus ontem, com sol. Dava pra andar quase de camiseta à tarde. Né? Esse é o último final de semana de inverno. Oficialmente é o último final de semana. Final de semana que vem a gente já estamos na primavera aqui no Canadá. Sim, olha só. Já tá curtindo? Já Tá gostoso, tá né? gostoso. Ó, bastante. Olha só, primavera chegando e o tema de hoje é um tema cheio de flores. Gostou da comparação? Você sempre sim. Ficou bonito, né? Sim. Não ficou bonito. A gente vai falar de uma região no Canadá para você que não quer gastar muito e quer ganhar mais e quer oportunidade de imigração. Quem não quer isso, não é verdade? É sobre isso que a gente vai falar nesse podcast. Porque quem assistiu os últimos, acho que 2 podcasts, a gente comentou bastante, que a gente falou bastante de imigração, e a gente comentou essa questão de o Plano Canadá, você tem que, é um equilíbrio entre o quanto você vai gastar e as chances de imigração que você vai ter, né? Então você tem que chegar no ponto ideal. E o podcast de hoje ele vai trazer exatamente isso. Essa receita. A gente vai tentar trazer esse equilíbrio para o seu Plano Canadá. Olha só, antes da gente falar qual é a região tem emprego, cara? Tem emprego, Guilherme? Os salários são bons? Os salários são ótimos. O custo de vida é baixo ou é alto? É baixo. Respondeu certo. Sim. Respondeu certo. Agora a pergunta que vale 1 milhão, cara. Sim. Você ganhar um show do milhão. Essa região que a gente vai falar agora tá se abrindo para a imigração? Exatamente. Para fazer parte desse equilíbrio, você tem que estar aberto à imigração. A gente está falando da região que a gente mora aqui, a região na província de Alberta, e a gente está estendendo isso para a região vizinha, a província vizinha que é Saskatchewan. A gente colocou um vídeo essa semana no canal sobre Saskatchewan, no programa de imigração. Então a gente vai falar, porque está acontecendo um fenômeno nessas duas províncias, né? Sim. A gente nunca viu num tão curto espaço de tempo essas províncias lançarem tantos programas de imigração. Foi o quê? Tema dos nossos vídeos das últimas semanas. Né? Então a gente vai comentar mais sobre isso, trazer mais. A gente vai trazer esse equilíbrio realmente. Do como você pode executar o Plano Canadá de uma forma que você vai gastar menos dinheiro, você vai aumentar as suas chances de imigração. A gente vai falar sobre esse negócio de imigração, porque essas regiões elas estão abrindo, tem diversas oportunidades. E outra, quando a pessoa pergunta assim, mas. Então, eu tenho que fazer faculdade no Canadá para... Não, a gente vai comentar essas oportunidades de imigração também para quem não está no Canadá. Interessante. Aí se você vê como estão abrindo mesmo a imigração nessa região aqui. Vamos falar de dinheiro primeiro. O que o pessoal está assistindo em casa está falando assim, começa falando de dinheiro, custo de vida, quanto que vai custar, né? E eu acho que uma das coisas interessantes tanto de Alberta a Saskatchewan é o custo de vida mais baixo em relação a Vancouver, a Toronto, né? As principais cidades do Canadá, né? Então assim, só um exemplo, para você que está chegando agora no nosso canal, no assunto. O preço de aluguel onde a gente mora aqui, em média, é pelo menos 30% mais barato do que Toronto. E pelo menos, em média, 40% mais barato do que Vancouver. Na prática, a gente vê que é até mais, né? A gente está sendo até conservador em falar que é 40% mais barato. Né? A verdade é essa. É verdade. Aí se a gente for para Regina não é a tia do Caio. Antes que fique claro, Regina é a capital de Saskatchewan. É uma pegadinha isso, né? Regina, 50% mais barato o aluguel em relação a Toronto. Agora, você imigrou, você já está trabalhando, você quer comprar uma casa. Acontece com todo mundo aqui no Canadá. A gente fez uma pesquisa no site, a gente vai colocar o link. O site chama wowa.ca. É um site que ele organiza as informações do mercado imobiliário aqui no Canadá. Eu acho que a pronúncia desse site é WOW, né? WOW.ca. Eu acho que é algo... Se eu falasse isso, o pessoal ia achar que eu tô louco, né? Eu acho que é isso, olhando pelo... É verdade, bem observado, cara. E assim, fazer uma pesquisa rápida, né? Uma casa aqui em Calgary é 1/3 do preço de uma casa em Vancouver, segundo esse site. Calgary, eles estão dizendo que a média de uma casa é 677. Vancouver, 2 barão. 2 barão. 2 milhões já. 2 milhões. E Toronto, 1,7. E é verdade. Bom, eu já comentei, né? Também. Edições anteriores, que a gente ainda tem amigos lá em Vancouver, e a gente conversa, minha esposa conversa com as amigas dela, e assim, realmente é 2 milhões. Tá certo esse site. Nem mais na região de Vancouver, até mais pra fora de Vancouver já tá 2 milhões. Então o UOL.ca tá certo. O UOL tá certo. O preço em Vancouver tá uau. Tá uau, né? Caio, aí tem o seguinte, você fala assim, tá bom, mas eu já sei que é mais barato pra morar lá, mas eu ouvi que
as faculdades em Saskatchewan, Alberta, são mais caras. Sim. Então não compensa. Tem... Aí que tá. O que a gente vê... É lógico, porque quando você começa a pensar no plano Canadá, você... E vamos supor que você quer, né? Estudar no Canadá, você está procurando por um curso. Aí você procura, né, por Toronto, né? Região Toronto, ou interior de Ontário, tem bastante opção. Tem bastante college, né? Assim, em termos de variedade, o interior de Ontário ou a região de Toronto é o melhor, né? O que não falta é college lá, é opção de curso. Né? Daí você não tem problema de achar curso. Vancouver é a mesma coisa, você tem bastante opção de curso. Só que daí quando você começa a ir pro interior, lógico, a população menor, tudo, né? Você tem menos opção e às vezes dá mais trabalho essa pesquisa, entendeu? E às vezes o custo, você fala assim, ou é o mesmo preço de Vancouver. Pô, achei que o preço em Regina, em Saskatchewan, fosse mais barato do que Vancouver. Porque a cidade é mais barata para morar. E não é. A diferença no máximo é de sei lá, de $1.000, $2.000, ou às vezes até o mesmo preço, entendeu? Isso a gente já fala há anos. O preço do college, ele não varia tanto, né, de uma província para outra. E é lógico, às vezes você tem menos opção de curso, às vezes, né? Não que você deva ser... É um tópico para um outro podcast, mas só para lançar. Né? Não que você você tem que ser criativo na escolha de um curso. Não, você tem que... Né? Existem estratégias para você definir o curso que você vai fazer, tudo. Mas sim, esse negócio de Saskatchewan, às vezes você tem menos opção e o preço, às vezes, ele não é mais barato do que Vancouver ou Toronto. Às vezes em Toronto, na região Toronto ou a região do interior de Ontário, você pode encontrar, às vezes, até um curso que às vezes é mais em conta, às vezes é $1.000 mais barato, $2.000 mais barato. Só que isso, quando você coloca na fórmula completa de custo de vida, essa diferença ela é irrelevante. É irrelevante, né? Caio, vamos abrir a caixa preta do mercado de intercâmbio? Vamos contar um segredo do mercado de intercâmbio? Posso contar ou não pode contar? Pode contar? Qual que é o segredo? Me conta também. É o site applyboard.com. Sim. Site applyboard.com. A gente vai colocar o link. O que é esse site, cara? O site Applyboard, a gente já conhece já faz um bom tempo, né? O site Applyboard, o que eles fizeram? Eles... É como se fosse uma agência online, que eles têm parceria com praticamente todos os colleges do Canadá. E você pode se cadastrar através dele. Então dá para você fazer busca. Eu quero estudar em Calgary e administração. Business. Aí você vai lá e mostra tudo que está disponível, com o preço, tudo. Você pode inclusive fazer sua matrícula por ele. Tudo por conta própria, sem intermediação. Eles já começaram, já tem mais de 5 anos esse site já, se eu não me engano. Você acha que tem agência que usa esse site? Eu posso bobear, tem agência. Tem, né? Tem agência que usa. Ele não fala que está usando o site, não fala para a pessoa usar o site. Né? Não, porque aí que tá. O legal do site é que você pode fazer tudo por eles também, entendeu? Então eu acho que isso é interessante também. E a gente fez uma pesquisa, não fica na mão cara? De agência. E a gente fez uma pesquisa. Você fez uma pesquisa antes do podcast, né? Sim. E o resultado é interessante, né? Uma forma que você pode fazer para pesquisar é você entrar na lista de instituições designadas, você pegar a lista e você vai instituição. Site do próprio governo canadense. A gente vai colocar o link também para vocês verem, né? Porque assim, quando você está pesquisando, essa parte de pesquisa, não tenta resolver as coisas rápido. Sabe? Não tenta assim, eu tenho uma semana para escolher, ou 2 semanas, eu quero estar com tudo certo já. Uma pressa nesse momento é ruim. Porque até a gente recebeu uma mensagem no podcast passado dizendo assim, Saskatchewan é interessante. No vídeo passado que a gente falou sobre Saskatchewan, é interessante, mas não tem faculdade. Aí eu entrei nessas instituições designadas, o site do próprio governo canadense, Sim. E eu mostrei para a pessoa, a gente respondeu, né? Dizendo que tinha pelo menos 21 universidades numa província que só tem 1 milhão de habitantes, um pouquinho mais de 1 milhão de habitantes, 21 universidades que oferecem PGWP, que é o vídeo de trabalho pós-graduação. Sim, então assim, proporcionalmente... tem bastante faculdade, né? Né? E a gente fez assim uma pesquisa, isso aí que é interessante. Vamos falar da Moose Jaw, que é uma cidade que fica no interior de Saskatchewan. Quanto que custa um curso de business, de administração em Moose Jaw? Eu não tenho de cabeça, que é 14 mil. Acertou. 14 mil. 14 por mil. ano. 14 mil por ano, curso de 2 anos. E Moose, pra quem assistiu o nosso vídeo de Saskatchewan, sabe que Moose Jaw faz parte do programa do Rural de imigração. Né? Então, assim, também não deixa de ser um destino bom para ir. Mais um resultado. Faculdade em Regina, capital de Saskatchewan. Curso de, também, mesmo preço, $14 mil por ano. E aí o Caio foi pesquisar em Vancouver para ver quanto custa o mesmo curso, né, de administração, business, em Vancouver. E a gente viu, a Langara está $18 mil por ano,
e um site e um college privado $13 mil por ano. Ou seja, nessa uma rápida pesquisa, não é uma pesquisa conclusiva, mas uma rápida pesquisa já mostrou que dá para você estudar em Saskatchewan, em Alberta, por um preço para ser justo, você pode encontrar assim curso em Vancouver com o mesmo preço ou às vezes $1.000 mais barato. Você pode encontrar promoções de colleges privados em Vancouver por 8 mil, 9 mil por ano, entendeu? Ou já vi até de 7 mil. Aí que você vê que o college não tá fazendo dinheiro, é só pra sobreviver mesmo, né? Imagina a qualidade a gente já estudou em college barato em Vancouver, o college fechou. Já trabalhei em college, então assim... É que nem trabalhar... A gente sabe o que a gente tá falando. É que nem trabalhar em fábrica de salsicha. Se você trabalha em fábrica de salsicha, você não come salsicha. Você não come, sabe? Assim, antes da gente mover pra parte de imigração, só um detalhe. Que às vezes você pode estar se perguntando, pô, mas por que vocês não falaram de Manitoba? Manitoba? Por que a gente não falou, cara? Por quê, Guilherme? Por causa dos novos programas de imigração em Alberta. Exatamente, e Saskatchewan. que é por isso que eu tô falando isso antes da gente entrar no próximo bloco. Mas, Manitoba, sim, você pode... Tudo isso que a gente tá falando aqui se aplica também para Manitoba. Manitoba é um lugar que tem também o custo baixo. Eu tô curioso para ver o que Manitoba vai fazer em termos de imigração, porque Manitoba ainda não se manifestou como Alberta e Saskatchewan. Então, assim, e você vê que os últimos dados mostram que o crescimento populacional não está do jeito que eles gostariam que estivesse. Então, assim, vai ser interessante ver os moves que Manitoba vai fazer no programa provincial nos próximos meses. Você acha que vai ter um programa de TI? Tem que ter um programa de TI em Manitoba, sabe por quê? Aí fecha a canastra, vai British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontário e Quebec, tem programa piloto. Então, é isso que eu ia falar, daí você fecha tudo. Manitoba é a única que no momento que a gente está gravando esse vídeo ainda não se manifestou em relação ao pessoal da área de TI. E tem tudo para fazer, porque você tem Winnipeg, uma cidade com mais de 700 mil habitantes. Então, assim, vamos ver. Aqui, o Caio também fez uma pesquisa numa faculdade de business aqui em Calgary, faculdade pública, né? A gente está falando de faculdade pública. $15 mil por ano. O Caio pesquisou também em Winnipeg, $16 mil por ano. Ou seja, assim, se sair um pouco mais caro, você compensa isso facilmente com o custo de vida, né? Como a gente pôde demonstrar aí, que é 50% a menos, né, o custo de vida. Não, sim, e se você tem alguma dúvida em relação a essa questão de college público, privado, coloque nos comentários, que em breve a gente vai gravar um podcast tratando a respeito desse assunto. Então vamos falar sobre... A gente está falando da região de Alberta e Saskatchewan. Vamos falar por que a gente escolheu essa região do tema desse podcast. A gente escolheu por um motivo simples. É uma região que nos últimos meses, a gente está falando de poucos meses, lançou 4 programas de imigração. 2 para Alberta e 2 para Saskatchewan. Quais são os 2 programas novos de Alberta, cara? Em Alberta você tem o Rural, o programa do Rural, que é para... A lista da cidade ainda não, no momento que a gente está gravando esse podcast, não foi divulgada, porque ainda está em processo seletivo das cidades, mas esse programa ele visa atrair pessoas para cidades com menos de 100 mil habitantes e cidades que não estão próximas dos grandes centros como Edmonton e Calgary. Isso tem 99.999 e você é mais um. Não, mas daí é baseado no último censo. A imigração não tem resposta para isso, não, porque eles falaram que é até 100 mil que você pode migrar, né? Mas eles não têm resposta para isso ainda. Uma pergunta boa, não é? Pergunta boa. E o outro programa que a Alberta colocou, que também a gente colocou, acho que o vídeo 2, 3 semanas atrás, é para o pessoal da área de TI. Mas que assim, que se expande para diversas outras profissões, são quase 40 profissões na lista. Não é só a parte de programação. Se a gente esquecer, lembre a gente, o link vai estar também para esse vídeo, o link vai estar na descrição. E Saskatchewan? Saskatchewan você tem aquele vídeo que a gente gravou para o programa, que o Guilherme adora o nome desse programa, que é Hard to Fill. Não parece nome de ação? É filme de ação? Hard to Fill, Hard parte to 2. Parte 2. No Alasca. No Alasca. Né? O cara com uma metralhadora, né? Não, eu adoro esse nome, né? Hard to Fill. O que significa Hard to Fill? São difícil de preencher. Vagas que estão com dificuldade. Profissões que têm vaga difícil de preencher. Eu queria trabalhar criando nome de programa. Você não queria? Legal, né? O cara que criou, a moça que criou, mandou bem, hein? Mandou bem. Hard to Fill. Um dos melhores nomes que você tem de programa de imigração. E para o pessoal da área de TI também, né? Tech Talent.
Tech Talent. Também é um nome bom. Você foi um Tech Talent, não foi? Fui no passado, eu fui um Você Tech ainda Talent. se sente um Tech Talent? Não me sinto um Tech Talent. E o seu amigo Flávio, que é bacharel em análise de sistema, ele é um Tech Talent? Ele ainda é um Tech Talent. Ou ele é um Dinosaur Talent? Difícil. Flávio, o que você é? Você é um Tech Talent ou você é um Dinosaur Talent? Agora vamos voltar à Alberta, porque você falou uma coisa interessante. Não, sim, só para completar essa parte do programa de TI de Saskatchewan, como a gente mencionou no vídeo, o programa de TI de Saskatchewan ele não tem uma variedade de profissões tão grande, você vê que é focado para o pessoal da área de TI mesmo, TI, programadores, tipo o Flávio, né, nosso amigo, e... Então, assim, ele é mais parecido com um programa de Ontário. Então eu gostaria até de perguntar isso para você. Voltando em Alberta, que esse foi um programa, foi realmente assim, ó, a principal notícia aqui em Alberta foi esse programa de imigração da parte de tech, profissionais de TI, né? E a gente gravou um vídeo, eu lembro no vídeo que você comentou isso, que o que chama a atenção desse programa é que são quase 40 profissões. Ou seja, não é só programador. Sim. Não é só engenheiro da computação que está nesse programa, né? Não, então assim, a gente até recomenda, você tem interesse, dá uma olhada no nosso vídeo que tem, a gente vai, a gente comenta nessa lista as profissões, porque o interessante é lógico que, lembra quando a gente, eu não lembro quando que a gente falou isso, mas o interessante, provavelmente nesse vídeo de Alberta, que a gente falou que o Jason Kenney, que é o atual premier, o governador de Alberta, ele já foi talvez o melhor ministro da imigração que já teve no Canadá. Né? Sem dúvida. Nesses 15 anos cobrindo, ele foi o melhor disparado. Ele criou o Expressentro, ele criou o Canadian Experience Class. Tudo surgiu na época dele. PGWP, etc. Então, assim, ou pelo menos assim, se tinha coisa antes, ele tornou aquilo viável. Né? Na época do PGWP, do Canadian Experience, ele soube implementar de uma forma assim, federal, né? Muito boa. Então, assim, ele entende dessa parte de imigração. E o que você vê acontecendo? Que é aquilo que a gente já vem alertando já também há uns anos. Você vê profissionais da área técnica, de trades, né? E você vê o pessoal da área de TI. Entendeu? Então, aquele meio de... Isso a gente comentou também já diversas vezes, mas no vídeo recente também. Esse pessoal, às vezes, da área de administração, sabe? Não tem tanta demanda em termos de imigração. Você vai ter emprego? Você vai ter emprego. Se você está na marketing, administração, tudo tem recursos humanos, vai ter emprego. Mas você vê que a imigração ela tá indo para os extremos. Ela está segmentando para os extremos. Ou o pessoal da área mesmo, NOCs, né, C, D, e pessoal de trades, ou a parte de TI, engenharia, né? É o que está em alta demanda, né? É o que está em alta demanda. TI não é todo mundo que gosta, né? Eu, por exemplo, eu não gosto. Então, só por isso daí você já filtra bastante, né? Você tem que gostar, você é da área de TI, né? Eu ouço você conversando com o Flávio, né? Você tem que dedicar muitos anos da sua vida sozinho, melhorando os seus skills, né? Então isso daí já filtra bastante gente, né? E TI não é uma coisa que não para, né? Você precisa estar sempre... se atualizando, né? Então, é o que mais as empresas estão demandando hoje, é tecnologia, né? Então tem isso também, né? Acho que para os próximos anos a gente pode projetar que esses programas aqui vão continuar, né? Assim, mas só que qual que é o problema também? Tem um problema nesse tipo de imigração. É que essas profissões de trade e não... A área de TI, ela tá tranquila em relação a isso. Com exceção de algumas profissões, mais de engenharia da computação. Mas pessoal da área de trade, ou você pega engenheiro mecânico, pessoal da área eletrônico, tudo, são profissões regulamentadas. Então, assim, por mais que você tenha o programa de imigração para trazer essas pessoas, você chega aqui e você não pode exercer essa profissão. Ou você vai ter que ir para algo relacionado, ou você vai ter que passar por um processo de validação das suas credenciais. Entendeu? Então, assim, essa é a dificuldade que a imigração do Canadá em geral, né? A imigração do Canadá em geral mesmo. Aceitar o credenciamento estrangeiro. Você aceitar, né? ou você facilitar o credenciamento. Isso barra em coisas que não está nem mais no âmbito da imigração. Às vezes é mais fácil você ir para uma área desregulamentada do que você persistir na sua área que é regulamentada e tentar se regulamentar e gastar tempo e dinheiro. Né? Isso é a conclusão de uma boa parte dos brasileiros que chegam aqui. Ele fala assim, foi muito mais fácil eu conseguir emprego aqui, que é desregulamentado, do que eu continuar na minha profissão. Né? Então tem isso também, né? E assim...
Uma coisa importante, a gente está falando de Alberta, a gente está falando de programa de tecnologia, profissionais de tecnologia em Alberta. Aí ainda existe isso, porque a mídia, eu não sei porquê, a mídia aqui no Canadá não fala muito de Alberta, né? Ainda existe esse mito de que Alberta só tem petróleo e gás natural aqui. E olha só, o dado que a gente até trouxe já num vídeo. As empresas da área de TI em Alberta dobraram em apenas 2 anos. Você conhece algum governo, algum estado que as empresas dobraram em 2 anos? O número de empresas de tecnologia? Então, sim, você pega... A gente não é uma empresa de tecnologia, mas um dos motivos que a gente mudou para Alberta é devido aos benefícios para corporações. Eu achei que a gente veio aqui porque a gente gosta de frio. Não foi por causa disso? Não, né? Então, você vê que um dos motivos, assim, não só a gente, mas como muitas outras empresas, né, viu que Alberta é um lugar excelente para você ou iniciar uma empresa ou você transferir a sua empresa, né? Outro mito é de que Alberta não tem oportunidade de imigração. Esses 2 programas que entraram nos últimos meses mostram que Alberta está sim comprometida, mas assim, com programas realmente que fazem sentido para a economia da província. Quer um outro exemplo? Você já chegou a comentar, o programa do Rural. Esse programa foi um dos melhores programas que eu vi ultimamente serem lançados aqui em Alberta. Por quê? Ele quer atrair aonde não tem imigrante. Aqui em Calgary, onde a gente mora, tem muito imigrante. Aqui não tem falta de mão de obra aqui em Calgary. Agora, basta você pegar o carro, dirigir 1 hora para fora de Calgary, 2 horas para fora de Calgary, você vê que você não vê muito menos imigrante. E é lá que a província quer atrair as pessoas. E essas pessoas que, vamos supor, nascem, crescem nessas cidades, os jovens tendem que para onde? Vou para Calgary, vou mudar para Edmonton, né? Fazer faculdade em Calgary. Então essas regiões... mas assim, o problema que vai ser interessante ver como que isso vai acontecer é a respeito da retenção, né? Se a Alberta, essas cidades pequenas, elas vão conseguir reter os imigrantes lá. Lembra quando a gente falou que a nossa opinião realmente a respeito de retenção é se a economia é boa, salário bom, a pessoa ela tende a ficar no lugar. Então por isso que a gente teve sempre as nossas restrições em relação a às vezes a região do Atlântico, sabe? Ou alguns programas que você fala assim... Esse programa ele vai servir como uma porta de entrada para as pessoas imigrarem e saírem. E a gente sempre falou assim, você tem que trabalhar antes na economia. E o que o Jason Kenney fez nos últimos anos? Ele trabalhou na economia da província, entendeu? A economia vem antes, atraiu, não é à toa que você pode pegar os relatórios que a gente até vai comentar aqui, né, do Banco de Montreal, só que um outro ponto, do Canada Trust, que as províncias que mais vão se sair bem economicamente nos próximos anos vai ser Alberta e Saskatchewan. Então, quando você tem uma economia forte, aí você cria programas de imigração... Aí faz sentido o programa de imigração, né? Então, o que o Jason Kenney fez foi aquilo que a gente vem falando há anos, que você quer reter imigrante, foque na economia. Se a economia é boa, os imigrantes ficam. Não tem algo mais populista que você falar, não, a imigração vai bombar a economia. É o contrário. Os migrantes vão para onde tem emprego, como você disse, né? Exatamente. E o interessante do programa do Rural, antes da gente passar para o próximo tema, é que o programa do Rural é flexível. Ele aceita profissionais de classificação C e D, ou seja, que você não precisa ter um diploma, até um curso técnico. Isso é muito bom. Exige pouco inglês desses profissionais, CLB 4, que é intermediário, inglês intermediário, né? E são 18 profissões, ele só coloca uma lista de profissões que não podem aplicar. 18 profissões inelegíveis, né? Então isso é bom, não existe uma lista de profissões, existem profissões que não podem, né? E você pode aplicar de fora, você não precisa estar aqui. Então também é uma flexibilidade, né? Então, essa questão de aplicar de fora é interessante também. Foi isso, assim, para quem está pensando... Para quem pergunta, eu não tenho dinheiro, ou no momento não estou pensando, tem alguma outra forma de, ao invés de ir para o Canadá estudar, de eu imigrar, a gente está falando de programas aqui que você pode aplicar do Brasil, né? Você tem uma oferta de emprego. É difícil. É comum você ter uma oferta de emprego do Brasil? Não é. Mas a porta tá aí, né? Sabe o que eu acho interessante? Desses 2 programas que a gente falou, que dá para concluir já uma coisa. O Canadá está seletivo do ponto de vista profissional e do ponto de vista regional. Então você que está no Brasil pensando em vir para o Canadá, pense na profissão
que você atuar, qual é a produção em alta aqui, e seja flexível com relação à região que você vai morar no Canadá. Porque é muito fácil você falar assim, não, eu vou para o Canadá, mas só se for em Vancouver ou em Toronto. Agora, o que o Canadá está falando, a gente está precisando de imigrante, mas a gente não está precisando de imigrante em Vancouver, a gente está precisando de imigrante no interior de Alberta, em cidades menores de 100 mil habitantes. Não, é até assim, você até comentou, né? Se você vê, Calgary não precisa de imigrantes. Calgary, né? Assim, fala assim, nossa, a cidade realmente precisa. Não precisa. Não, talvez se você pegar em algumas áreas, sabe? Coisas específicas, sabe? Você pode até falar, mas em geral não. Agora, essas cidades mais isoladas, elas realmente precisam cuidar do crescimento da população lá, né? Porque senão, né? Por exemplo, Saskatchewan, que a gente estava comentando, a Hard to Fill, né, o programa, né? São mais de 20 profissões de alta demanda, NOC C e D, profissões que não exigem também que você tenha um diploma, né? Então você vê, eles precisam, o interiorzão do Canadá precisa, e não necessariamente de pessoas qualificadas, com pós-graduação, etc. Que isso é um mito também, de quem começa o Plano Canadá, acha, eu preciso ter mestrado, doutorado, e o interior precisa de profissionais, às vezes, na área técnica, para trabalhar em fazenda, na parte de agricultura, né? Em servir no meio da neve, né? Às vezes as pessoas acham, não, o Canadá é só para rico e para quem tem a graduação, né, diversas. Não, inclusive no final desse podcast a gente vai responder uma pergunta a respeito disso também. Dessa questão de dinheiro, se o Canadá, né, é só para ricos, o Plano Canadá, né? Bom, então, a gente gostaria de convidar vocês para ir no vídeo anterior a esse podcast, que a gente fala sobre o novo programa, lançado agora, do programa a parte de tecnologia, profissionais da área de tecnologia para Saskatchewan. A gente trouxe até um mapa de Saskatchewan, né? Ficou tão bonito o vídeo. Né? A edição do Caio não ficou bonita? Pessoal, a maior parte já assistiu, né? Eu acho que a maior parte já assistiu. Provavelmente, né? Ficou tão bonito, o Caio colocou imagens de Saskatchewan, você vai ouvindo sobre o programa e vai vendo como que é a região. Da província de Saskatchewan. Então, vamos agora, assim, para já fechar, chegando no final do podcast. Saiu uma pesquisa do Banco de Montreal, né? Montreal Bank. Sim. Que a gente faz anos que usa esse relatório. Eles ficam. O tiozão que faz a pesquisa, acho que saiu de férias. Foi um tempo sem a pesquisa. Né? Eu falei, acabou a pesquisa. Ficou difícil de fazer a pesquisa nos últimos 2 anos, né? É verdade. É uma excelente pesquisa que ele pega várias variáveis econômicas de cada cidade e faz um ranking. Quais são as melhores cidades para você hoje procurar por emprego no Canadá? Ele pega as 30 cidades canadenses, ou seja, acho que todas. Gostou da piada, né? Tem 30 cidades só no Canadá, né? Você entendeu? Eu entendi. E no ranking... Eu não estou acostumado com suas piadas, né? E no ranking das 10 cidades, né? Olha que interessante, das 9 cidades, né? A gente colocou aqui 9 cidades. Posição número 3, melhor cidade para procurar emprego. Edmonton, em Alberta, capital de Alberta. Posição número 4, Saskatoon, a maior cidade de Saskatchewan. Ou seja, a cidade está no interiorzão do Canadá, mas está no ranking das melhores cidades para você procurar por emprego hoje no Canadá. E se você pegar, Edmonton e Saskatoon são cidades com excelente custo de vida também. Né? E a gente já fez vídeo gravando. Foi bom. A gente já fez vídeo falando a respeito de salários. E a gente mostrou que os melhores salários do Canadá estão em Alberta e Saskatchewan. Né? Pelo menos Alberta, o melhor salário. Salário médio mais alto. Salário médio mais alto. Então você tem regiões com emprego, custo de vida baixo e com os melhores salários. Então, assim, proporcionalmente, se você comparar a renda e custo de vida de uma pessoa em Alberta, Calgary, Edmonton, ela é muito maior do que uma pessoa em Toronto e Vancouver. Paga menos imposto aqui também, né? Tudo que você compra, você paga muito menos. Aqui você paga menos imposto, o salário ele é mais alto, ele é bem mais alto do que Vancouver, e o custo de vida, a gente trouxe, é 1/3, né? O preço de casa, tudo. Então, assim, você cruza proporcionalmente custo de vida mais salário, e daí você compara custo de vida e salário em Vancouver ou Calgary, Edmonton, é absurda a diferença. Não precisa ser economista para chegar a essa conclusão, né? Por isso que a gente está aqui em Alberta, né? É porque você fala assim, não, mesmo assim, sei lá, eu vou para Vancouver, eu dou uma,
sei lá, eu tenho dinheiro, eu acho que se fizer um esforço, dá pra comprar uma casa. Você pega, né? Você tem 2 milhões? 300... Não, mas vamos supor, você fala assim, ó, eu tenho 300 mil, tal, não sei o quê. Eu coloco como uma entrada, daí eu financio o resto os próximos 30 anos. Isso aqui é uma dica financeira. Você pega esse dinheiro, você compra 3 casas em Calgary, você vira praticamente usa como investimento 2, ou seja, você já garante a sua aposentadoria, não precisa mais se preocupar com a aposentadoria, o futuro dos seus filhos, e você mora em uma casa. Eu acho que vai ter pouca gente. Isso é uma excelente dica, cara, que você deu. Não? Mas vai ter muito pouca gente falando assim, ó, eu não tenho 2 barão pra comprar uma casa. Não, não tenho 300 mil pra dar, mas assim, se a pessoa tiver, essa é a melhor dica. Mas até você fala assim, não, eu tenho dinheiro pra talvez uma casa fora da região de Vancouver, tudo bem, eu faço isso, tá quanto? Tá 1 milhão lá, tá 1 milhão, eu consigo 150 mil. Uau, aplica a mesma regra aqui. Compra 3 townhouses aqui. Você já tá com sua aposentadoria garantida. Exatamente. Né? Mas ainda tem bastante gente morando em Vancouver, né? Tem bastante. Não, é compreensível. Vancouver, né? Bom. Eu começo a me emocionar com de Vancouver, porque apesar do custo, eu consigo separar as coisas. Apesar do custo, eu tenho só boas lembranças. Sim, dos 16 anos. Não, é uma cidade maravilhosa. Mas tem isso também. O resto, a gente pode até colocar o link na descrição, e você vai ver que o resto das cidades nesse ranking no topo do ranking, no topo, né? praticamente o resto tudo é Ontário. Interior de Ontário. Interior de Ontário. Entendeu? Que é muito forte, é uma das melhores regiões, né? Em termos de emprego, economia. Então, assim, é muito forte. Só que o problema que essas regiões elas estão encontrando agora realmente o custo de vida. Subiu bastante, Subiu bastante. Não é barato mais você ir pra, sabe? Lógico, comparando com Toronto, Vancouver, sim. Mas você ir pra London, tudo, sabe? Não é. O preço da casa não tá mais tão acessível lá. Quem seguiu a nossa dica daquele vídeo de 4 anos atrás se deu bem, hein? Lembra quando a gente gravou sobre o interior de Ontário? Vai pro interior de Ontário? Tava barato naquela época. Tem um monte de gente, inclusive cliente da área VIP, que foi pra essa região, se deu muito bem. Já comprou casa, né? Já tá lá com emprego, etc. Essa semana eu vi um post na área VIP. Uma pessoa falou assim, a gente comprou nossa casa em London, uma coisa assim. Então, e agora subiu. Subiu aí 40%, sei lá, 30%, né? Então, Caio, você, cara, o pessoal gosta da sua voz. Gosta da minha voz? O pessoal sempre fala que sua voz é bonita, que você devia trabalhar na Herbert Richards. Você é o único que falou que eu preciso trabalhar na Herbert Richards. É dublagem, você devia fazer uma dublagem. Você fora da câmera, o Guilherme fala que é voz de dublador de filme B, né? Não, na câmera, em frente de todo mundo, você fala. Você poderia dublar o Stallone. Você tem voz do Stallone. Tem? Chuck Norris. Braddock 2, você poderia fazer o Braddock 2. Só braçar o negócio. Pô, eu queria ser o Rambo. Não, eu também. Eu queria ser o Rambo. Eu queria ser. Mas o Rambo 2, que o Rambo 2 tem uma namorada, você viu, né? No 1 ele não tem namorada, não tem nada. Mas ele tá lá no interior de British Columbia, né? Tá em Hope. É verdade. O Rambo 1 é o melhor. E a namorada Rambo 1 é o melhor, ó. Pro pessoal que não conhece a série Rambo, o Rambo 1 é feito em Hope, em British Columbia. A gente já foi diversas vezes em todos os lugares que eles fizeram o filme. E é o melhor filme do Rambo. E a namorada morre no segundo, então. Pô, você deu spoiler. É de um filme de 30 anos. Pô, você não assistiu o Rambo ainda. Então, Caio, o que o Anderson tá comentando? Anderson Pitanga. A gente... Foi no vídeo, provavelmente, dessa semana, ou algo assim, né? O podcast passado, que a gente comentou a respeito de faculdade no Canadá. Faculdade no Canadá, lógico, é um tema assim que exige... Você precisa ter uma reserva financeira, precisa economizar dinheiro. Tem um investimento em cima disso. Daí o Anderson, ele colocou assim, em outras palavras, o brasileiro médio é pip mesmo. Fu mesmo. E nem querendo sair do país ele consegue. Mais de 90% não fala inglês. Bem mais de 90%, né? É bem mais. Apenas 5% da população tem renda exigida por esses países. Isso sim é um papo realista. O resto é sonho desesperado de quem está aqui e fonte de renda para quem já está nesses países. Senti um certo, né? Você acha que ele é hater, ou Anderson? Eu não sei. Não, mas sabe qual que é o negócio? Senti um pouco, né? Anderson, é o seguinte, a grande parte do que você falou aqui tá certo, é verdade. A maior parte dos brasileiros não falam inglês, não tem dinheiro. A gente não falava inglês antes de vir pro Canadá e não tinha dinheiro. Não. Acontece o seguinte, para você aprender inglês, você não precisa ser rico. Basta ver, por exemplo, o pessoal que segue a gente, que está chegando no Canadá, ou que já está no Canadá, ou que já imigrou, os nossos clientes,
todos aprenderam inglês não porque eles eram ricos, porque eles desejaram aprender, focaram e aprenderam inglês. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Ainda mais nos dias de hoje, que você... Quando eu vim para o Canadá, em 2004, como é que você aprendia inglês? Ou você ia para uma escola de inglês. A melhor tecnologia na época... A bandeira de Alberto quase caindo. A melhor tecnologia na época... Era era um CD de curso. Né? A melhor tecnologia para você aprender inglês na época era você comprar um DVD, né? De inglês. Ou uma fita cassete CD, né? Hoje em dia você tem cursos gratuitos de inglês. É uma questão de vontade. É uma questão de vontade, exatamente. Vou repetir. Hoje em dia você tem cursos gratuitos no YouTube ou em sites. Vai no Google, pesquisa Free English Course. Você vai encontrar cursos gratuitos de inglês. Ou seja, Anderson, você não precisa de dinheiro algum para você estudar inglês hoje em dia. Não, e mais, Anderson, isso aí, desculpa esfarrapada, a gente respondeu pro Anderson. Isso daí, desculpa esfarrapada que você tá dando, talvez para sua namorada, para sua esposa, marido, parceiro, para você não estudar inglês. Isso daí, desculpa, você quer ficar jogando videogame assistindo Netflix, você fala assim, eu não tenho dinheiro, eu não vou estudar inglês. Essa que é a verdade do Anderson. Né? E assim, a gente trouxe nesse podcast programas de imigração que você pode aplicar do Brasil. Então, assim, estuda inglês, se dedica o próximo ano, Anderson, estuda inglês todo dia. Estuda inglês todo dia. Sabe, se esforça. Começa, dê uma olhada, entre nos sites, nos links que a gente vai colocar na descrição desse vídeo. Vê as vagas, vê qual que é a sua qualificação profissional agora. Vê o que você precisa trabalhar em termos de qualificação profissional. Até qualificação profissional você consegue aprender hoje em dia. Existem muitos cursos gratuitos. Ok, eu vou fazer uma pergunta para você. Você imigrou através da área de TI. Sim. Sem ter faculdade. Sem ter faculdade. Como você gastou dinheiro para aprender TI? Eu sempre estudei TI por conta própria. Eu comecei no colegial, porque ninguém sabia de nada. Eu comecei a estudar na época, né, programação de internet, HTML, depois CSS, fui movendo para a parte de programação, consegui um emprego como programador, aprendi muito no emprego, sempre estudei por conta própria, continuei estudando depois, nunca fui para faculdade. Eu fui para faculdade, mas... Né, só para conhecer o Flávio, né? Aí você trancou e veio para o Canadá. Então, assim, consegui aprender e, assim, me dei muito bem como programador. Fiz bastante dinheiro aqui no Canadá, inclusive como programador. Migrei para o Canadá como programador sem nunca ter feito assim, um curso. Eu nunca aprendi através de um curso. Sem gastar dinheiro. Sem gastar dinheiro. Entendeu? Então, hoje em dia, Anderson, eu não sei qual que é a sua profissão, o segmento, de repente é uma área técnica, você fazer alguma coisa, mas o Plano Canadá ele exige que você trabalhe de uma forma estratégica. Se você vê, esses programas de Saskatchewan, Alberto, eu consigo aplicar do Brasil. Então, se eu conseguir atingir um nível bom de inglês e eu estudar por conta própria, que eu tentar obter uma qualificação, sabe, um conhecimento, uma experiência profissional, eu posso tentar aplicar para essas empresas. Anderson, hoje em dia, você consegue aplicar a do Brasil, se você tem um inglês bom, aí que tá. E inglês não precisa de dinheiro. Você consegue aplicar para Alberta, você consegue aplicar para Saskatchewan, talvez até Manitoba, você consegue. O Atlântico, que é programa mais flexível do que o Atlântico, entendeu? Então, assim, hoje em dia, você consegue fazer isso. Só que Anderson, você tem que ralar, entendeu? Assim como... eu ralei, a gente vê tanto... e tem que querer, né? Pra você ralar, você tem que querer. Realmente querer vir pro Canadá. Agora, ficar arrumando desculpa, que a gente viu no seu comentário, Anderson, isso daí não vai fazer você sair do Brasil. Porque é muito fácil você falar assim, não tenho dinheiro, não vou aprender inglês, não tenho dinheiro, não tenho qualificação. Acabou. Quanta gente que a gente tem na área VIP que não tinha dinheiro, não tinha, às vezes, qualificação, se qualificou, aprendeu inglês e hoje tá aqui no Canadá. A grande maioria dos casos... dá uma olhada no YouTube, pesquisa, você vai ver. A grande maioria das pessoas que hoje moram no Canadá, se você for ver a trajetória deles, eles começaram praticamente do zero. Não eram pessoas que tinham muito dinheiro no Brasil, que já falavam inglês, que já tinham uma super qualificação, nem precisava vir para o Canadá e eu vou para o Canadá. Não é verdade. Não, e também, só para ajudar até no ponto aqui. Guilherme, quantas vezes a gente não viu pessoas... Isso, assim, é mais comum do que as pessoas imaginam.
que tinham dinheiro, vieram para cá na época que intercâmbio, na escola de inglês. Então você vem estudar, tal, não sei o quê. Então, né, você tem dinheiro, você vem fazer intercâmbio, você estuda 3, 4, 5 meses. Só que você chega aqui, você só tem amigo brasileiro, você não se esforça, você não estuda depois da aula, você só vai pra aula só pra parte social do seu intercâmbio. Eu fazia isso, viu, cara? Só deixando claro. Eu fazia isso. E quando você chegou aqui, eu já tava aqui, você morou comigo, a gente só falava português em casa. E então, essa pessoa que tem dinheiro, que conseguiu sair do Brasil, veio pra cá, pagou um curso de inglês, a maioria, depois de 6 meses, o inglês tava uma porcaria. Entendeu? Gastou tempo, né? E a gente já viu, nos últimos anos, a gente já faz isso, Anderson, há 15 anos. Nos últimos anos, a gente já viu, assim, um número incontável de pessoas que estudaram do Brasil, atingiram nível, sim, de CLB 9 para imigrar. Sabe? Para imigrar do Brasil ainda, através de um trabalhador qualificado. Ou seja, a pessoa estudava todo dia. Foi lá, fez depois um teste do IELTS, CLB 6. Foi lá, fez outro, CLB 7. Depois CLB 8, depois CLB 9. A pessoa não desistiu, ela ficou estudando 1, 2 anos. Até ela conseguir um nível de inglês. Então, assim, a gente já viu de tudo no Plano Canadá. A gente consegue sintetizar que o aprendizado da língua está muito relacionado à atitude e não aquilo não uma ferramenta em si. E a gente aprendeu isso desde pequeno, sabe por quê? Dentro da nossa casa, a nossa mãe, ela é fluente em inglês. E desde quando a gente é criança, ela é fluente em inglês. Sem nunca ter saído do Brasil. A nossa mãe, na década de 70, aprendeu inglês, de escrever, de ler, de falar, com um livro. Ela aprendeu. Isso daí pra gente foi um grande exemplo, que você fala assim, pô, a nossa mãe, na década de 70, não tinha internet, ela aprendeu inglês no esforço mesmo, o que impede eu de ir pro Vancouver e não conseguir aprender inglês, né? E você pega a gente, né? A gente tinha, né? Mas na época, no Brasil, dentro de casa, uma mãe que fala inglês, que a gente poderia ter aprendido, e por atitude e decisão nossa, a gente optou por não aprender. E a gente aprendeu quando a gente chegou aqui. A gente também era 2 moleques. Mandou mal, né? Dois moleques nada a ver também, hein? Putz. Mandamos mal, né? Pô, 18 anos, o que eu tava fazendo? Jogando no Mega Drive. Jogando Mega Drive e assistindo o jogo do São Paulo. Sim, Era isso que eu fazia com 18 anos. Né? E tentando passar no exame da carta, sabe? Pra mim era dificílimo, tinha que ficar estudando as placas lá. Putz, já era muito difícil aquilo, né? Agora pra fechar, Caio. Pra fechar. Danilo. A última pergunta do podcast. E aí, antes de... não termina. Continue assistindo, sabe por quê? O Caio vai mostrar vai revelar hoje a guitarra dele. Verdade, a guitarra que ele fez. Esquecido. Não, eu não esqueci, não. Eu não esqueci. O Caio vai mostrar a guitarra. Ok. Ele fez a guitarra, pessoal. Danilo M. Ele perguntou, Caio Guilherme, a pergunta que não quer calar. Das cidades que vocês citaram no vídeo, qual é a menos fria? Menos gelada, já tá errada a pergunta. Né? Frio é no verão. Abraço pra vocês direto da... Frio é no verão à noite. É a menos gelada. Abraço pra vocês direto também da fria Seattle. E aí, Guilherme? Qual que é a menos fria, Guilherme? Danilo. Você tá em Seattle, né? Capital do Starbucks, né? É a capital do Starbucks. Eu fui na primeira loja do Starbucks, foi em Seattle. Eu fui, acho que em 2015 pra lá. Eu notou que o primeiro Starbucks do Canadá, ele tá em Vancouver, na estação do Waterfront. Exatamente. É boa. É um bom conhecimento inútil. Danilo e todo mundo que está assistindo, não defina a cidade no Plano Canadá por causa do frio. Você está falando de Canadá. O Canadá é um lugar frio. Se você já começar a definir, falar assim, eu vou colocar barreiras, eu não vou para essas províncias, essas cidades, porque é frio, você vai acabar escolhendo a cidade mais cara do Canadá. Porque aqui no Canadá, o que não é muito frio é caríssimo. Resumindo é isso, Sim, tá resumido, né? O que não é muito frio é caríssimo. Não, e assim, e quando a gente falava isso... até quase um ano atrás, as pessoas falam, mas vocês falam isso porque vocês estão em Vancouver, de frente pro mar. Não neva, de frente pro mar. A gente mudou pra Calgary, com as cidades mais frias do Canadá. Quase um ano, o Caio tá quase um ano. E assim, tranquilo. Sem problema algum. Vai ter o review de um ano, né? Foi até engraçado, a minha esposa essa semana, ela tava vendo, isso aconteceu 2 vezes esse inverno. Ela tava vendo, ela falou assim, nossa, os próximos
14 dias, o tempo aqui vai estar bem melhor que Vancouver, ela falou. Céu azul, 10 graus de temperatura, tá uma delícia aqui, né? A gente já acostumou. E, ó, clima não pode ser uma barreira para você vir pro Canadá. Você colocou essa barreira, você vai terminar nos lugares mais caros. Não tem, essa é uma fórmula muito simples. Exatamente. Mas assim, o Danilo, Vancouver é idêntico, o clima é idêntico de Seattle. Então, assim, você se sentiria em casa lá. Apesar do custo de Vancouver ele ser bem mais do que Seattle. Bem mais caro, né? Caio, fica aqui. Eu vou trazer a guitarra, você vai mostrar a guitarra. Faça a sala pro pessoal aí. Ok. Bom, demorou o quê? 2 meses. Agora eu já comecei a fazer uma outra. Não. Demorou 2 meses e a guitarra tá aqui, ó. Mostra pro pessoal. Aí, tá aí, ó. Tô cortando ainda aqui, ó. O buraco tá aqui atrás. Dando carving. Pessoal, é pegadinha. Essa daí é a segunda guitarra que o Caio já tá fazendo. Que a gente gostaria de mostrar como que o Caio começa a fazer a guitarra. E como eu não uso... Quando eu comecei a fazer esse trabalho de madeira, eu não queria usar nada elétrico, né? Deixa eu pegar agora que você terminou. Então, assim, eu corto tudo com aquelas serras japonesas que eu comprei. Então ainda tô dando shaping nessa aqui, ó. E daí essa daqui foi a que eu terminei essa semana. O pessoal viu que eu tô com a calça do pijama, cara. Eu não tirei a calça do pijama. Então, essa é a guitarra, que era pra ser vermelha, mas daí eu tive um problema muito sério. Eu tive que tirar toda a pintura e o verniz, daí como eu não tinha mais corante, eu fiz com corante de comida. Como não tinha mais corante, eu usei o corante azul. Olha legal. Só. E você escreveu o seu sobrenome, Caio, na guitarra, é isso mesmo? Aí tem. É o seu sobrenome também, né? Aí, Prézia. Não, eu sou adotado. Já pensou, eu revelo ao vivo? Não, eu não sou seu irmão. É uma farsa. Os irmãos Prézia são uma farsa. Eu sou adotado. Aí tem o Prézia. Não é brincadeira, viu? É só ver a nossa... Né? O Caio tem a mesma voz bonita do que eu. Já é um indicativo que a gente é irmão, né? Porque eu sou o irmão mais velho, então ele veio depois. Né? Ainda preciso dar uma finalizada nela. Tem ajustes ainda pra ser feito aqui, limpar toda a parte da... Tá vendo? Mas é isso, Guilherme. Gostaram? O pessoal perguntou da guitarra. Gostaram? Ô, Caio, qual é a sua banda favorita? Qual é a sua banda de heavy metal? O pessoal vai querer saber. Você gosta de Angra? Banda brasileira. Você gosta do Angra? Você gosta do Sepultura? Já que você está mostrando a guitarra. Você tocaria uma música do Angra nessa guitarra? Eu vou praticar, né? Faz muito tempo, né, que eu não toco, né? Que fase que você tocaria do Angra? Do Angra, né? A fase do André Matos. Do André Matos? Do André Matos, lógico. O pessoal que curte o do falar que você vai ficar bravo com você. Não, cara. Holy Land. Holy Land. Vamos deixar o Flávio bravo. Angra, sem o André Matos, não é Angra. O pessoal vai ficar bravo. Porque a fase do Edu Falaschi é boa também. Tem uns discos bons. Mas não é Angra. É outra banda. Eu curto o Holy Land. Eu acho que a gente foi até na turnê, na época do Holy Land, a gente foi na turnê, né? A gente foi até rude do Angra. A gente foi em Vinhedo, a gente montou o palco do Angra. Não tinha ninguém pra montar, os caras chamaram a gente. E depois do show, como eles não tinham... depois do show, a gente entrou no ônibus do Angra. Pra conversar com os caras. Legal, né? Fase boa, né? Fase boa. Saudade do André Matos, né? Como o Brasil tem banda boa, né? Então é isso, Guilherme. Acabou o podcast. O Guilherme quer continuar conversando. Por mim eu continuar falando sobre rock. Sobre rock. Como que é? Rock pauleira. Rock pauleira. O Flávio é amante de rock pauleira. Ele é amante, né? O bichinho do rock pauleira picou ele. Nossa, e ele não sara mais. Até demais. É crônico o negócio. Pra quem ficou até agora, parabéns. Não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever no canal. Tem muita gente que gosta da gente, gosta do nosso canal e às vezes esqueceu de inscrever mesmo. Porque o YouTube tá tão inteligentinho, né? De dar recomendação, que a pessoa fala, eu nem preciso me inscrever, mas precisa. Ajuda o nosso canal. Vamos chegar a 300 mil seguidores em breve. Dá pra chegar esse ano em 300 mil, mas depende das pessoas. As pessoas têm que apertar o botãozinho lá. Exatamente. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.